Olá, eu sou a irmã Graziele, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos nos encontrando aqui às segundas-feiras no exercício da fé, esse mês de fevereiro, para falar sobre algo que é muito particular para algumas pessoas, mas a gente vai trazer esse contexto para a nossa vida, que é olhar para Jesus como modelo de comunicador. Quem estudou um pouquinho sobre comunicação sabe que existem vários elementos para que uma comunicação funcione. Existe a figura do emissor, do receptor, a própria mensagem e os canais que eles são utilizados para poder se comunicar. Nós, como seres humanos, utilizamos a linguagem, aquilo que nós temos também para nos comunicar, como aqui no Brasil nós falamos o português, existem vários outros tipos de língua que se falam. Mas a gente sabe que a comunicação ela vai além de uma linguagem. Por isso que olhar para Jesus como nosso modelo de comunicador faz com que a gente entenda que a comunicação ela deve fluir, mas para algum sentido maior. E a comunicação ela é iluminada pela palavra de Deus, que é a mensagem que nós temos por excelência, por escrito, para que qualquer pessoa possa ter acesso nos dias de hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre a figura do emissor. Como a gente está olhando para Jesus como nosso modelo, a gente vai olhar para ele e para nós, como os emissores da palavra. Se eu falo então em emissor da palavra, eu preciso conhecer como era, o modo como esse emissor fazia para se comunicar. Se a gente olha para Jesus e como ele comunicava a palavra, a gente percebe duas coisas. Primeiro que ele conhecia muito bem as pessoas para quem ele falava, porque ele utilizava a linguagem de parábolas, utilizava a linguagem do dia a dia daquelas pessoas, por isso ele conseguia atingir tão bem. Às vezes a gente olha hoje, lê a palavra hoje e algumas coisas a gente fala, mas o que isso tem a ver? Isso é tão fora do nosso contexto. Mas a gente tem que entender, aquela palavra comunicada para aquelas pessoas tinha um contexto e um sentido para eles. Eles encontravam às vezes muito mais rapidamente do que nós o ponto principal que Jesus queria comunicar. Mas além disso, tinha um ponto que serve para cada um de nós hoje, que era o modo como Jesus se encontrava com o Pai. Principalmente no Evangelho de Lucas, ele se encontrava frequentemente, né? O evangelista relata isso mais vezes até do que outros evangelistas, que Jesus se encontrava com o Pai e a partir dali ele criava forças para emitir a sua mensagem. E se a gente fala sobre esse tipo de oração, uma oração que é mais de intimidade com o Pai, a gente percebe então que tinha um fundamento, que ele não falava e não fazia nada a partir só dele, mas a partir de uma comunicação com outra pessoa. Por isso que a gente pensando na nossa vida, naquilo que nós comunicamos, a gente tem que pensar de onde ela surge, né? Tem uma outra passagem que fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E do que o nosso coração está cheio para que possa sair pela nossa boca? E aí eu vou mais além, acho que não só pela nossa boca. Se a gente percebe que muitas vezes alguém que não fala nada, fala em silêncio, a gente consegue entender que a comunicação vai além das nossas palavras. E aí eu queria trazer para vocês o exemplo de São José. São José era alguém que, se a gente olhar na Bíblia inteira, ele não falou uma palavra. Mas o que ele falou para nós? Falou de um testemunho de vida de justiça, aquele que procurava seguir os caminhos da palavra de Deus junto com Nossa Senhora, escutou o anjo, né, em sonho e a partir disso ele deu um sentido para a sua vida teve uma reviravolta. Isso comunica muito para nós, apesar do seu silêncio. Por isso que hoje a leitura que eu vou deixar para vocês, para que rezem até a próxima segunda-feira, é a leitura de Lucas 11, de 1 a 12. E essa leitura fala de uma experiência de oração que Jesus tinha e que isso inquietou um pouco os discípulos, porque Jesus estava ali, sozinho, num canto, falando com o Pai, e isso causou curiosidade para os discípulos, tanto que eles foram até ele e perguntaram, mas Jesus ensina a gente também a fazer assim. Nós também queremos rezar como João Batista ensinou os seus discípulos. E a partir daí, Jesus ensinou o Pai Nosso, ensinou, mas muito mais do que o Pai Nosso, ele ensinou um modo de vida. Ele mostrou o caminho da fonte para onde brotava a sua comunicação. Por isso que o nosso encontro desse mês, né, falando sobre comunicação, a gente vai partir de um ponto. E o primeiro texto que nós vamos rezar, ele vai falar dessa fonte, que é o encontro com o Pai. Se esse encontro não acontece, tudo que eu for comunicar daqui para frente, até o meu modo de olhar para as pessoas, perceber se elas estão sendo atingidas ou não, fica um pouco mais espelhado em mim mesmo. E o nosso espelho tem que ser Jesus, tem que ser esse relacionamento que ele tinha com o Pai, e a partir dali é que a gente vai construir uma comunicação mais assertiva, mais verdadeira, mais frutuosa a partir de dentro de cada um.
pediste aos 12 primeiros, hei de ensinar. Sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar.